Olá pessoal, tudo bem? Que bom que você está aqui mais uma vez conosco e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a série Princípios que a gente está fazendo lá nas nossas reuniões de foco e desenvolvimento na missão pessoal. Então, antes de falar do primeiro princípio para você, vai ser uma série que a gente vai falar sobre isso, eu queria te dizer por que princípios. Então, os princípios, na verdade, eles têm três máximas que a gente precisa de aprender aqui, que a gente precisa só de entender e também concordar, claro, porque senão a gente não vai conseguir caminhar muito tempo junto. Mas as três máximas são as seguintes. Em primeiro lugar, é que princípios são dados por Deus. Estes princípios que nós vamos estudar aqui durante esses dias foram dados por Deus. Logo, se foi dado por Deus, é claro que é Ele quem garante, Ele quem diz que vai funcionar. É lógico que Ele é quem tem a sabedoria total, o conhecimento final, para poder dizer que se nós seguirmos esses princípios, as coisas vão caminhar da forma como Ele diz que vai acontecer. Certo? A segunda coisa é que princípios não foram dados para a salvação da alma, para a salvação eterna. Os princípios são dados para a melhoria de vida, para ter uma vida em paz, uma vida tranquila, uma vida que eu e você buscamos, né? Essa é a ideia. E terceiro lugar, a terceira máxima, é que esses princípios eles funcionam para qualquer pessoa, independente da sua origem ou o seu direcionamento religioso. Princípios funcionam para qualquer pessoa. Essas são as três máximas pelas quais a gente vai caminhar a respeito desta série, nesta série com relação aos princípios. Os princípios eles são dados para causar uma espécie de prosperidade. E essa prosperidade é uma prosperidade bíblica. Ou seja, estes princípios foram dados por Deus, eles estão na Bíblia e funcionam para qualquer pessoa. Vamos ver como é que fica o primeiro princípio desta série. Bom, então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o princípio de número 1. E o número 1, e acho que o mais importante, antes dele talvez a gente não consiga andar com muita coisa aqui dentro dessa série, o princípio número 1 é o reino de Deus em primeiro lugar. Você que está aí me ouvindo agora está pensando, puxa, mas o reino de Deus em primeiro lugar, como é que será que isso funciona? Bom, então para eu poder te dizer como é que isso funciona, você vai ter que entender um versículo que eu vou colocar aqui para você. Ó. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, e o versículo 33. Quando Jesus falou sobre isso, ele estava fazendo um sermão, o conhecido Sermão da Montanha, Sermão do Monte, onde ele estava explicando para os seus ouvintes a respeito do reino de Deus. Então, um pouco antes, você pode dar uma olhada lá dos versículos de 25 a 34, você pode ver que ele está explicando, né, o pano de fundo, o contexto, ele está explicando um pouco a respeito de como funciona o reino de Deus. E ele diz que as pessoas que pertencem ao reino de Deus, essas pessoas não têm que se preocupar com aquelas coisas básicas da vida, tipo o que eu vou comer, o que eu vou beber, onde eu vou dormir, esse tipo de coisa, segundo as palavras de Jesus, são providenciadas por Deus de maneira natural ou sobrenatural, dependendo de como que está a sua fé. Então, naturalmente, se você pertence ao reino de Deus, se você faz parte desse reino onde Deus é o soberano, onde Ele é o rei, onde Ele é o honrado, onde todo mundo quer agradar e obedecer a Ele, então essa promessa está valendo para qualquer um. E a promessa é: busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e todas estas coisas. Quais coisas? Essas que eu acabei de explicar. As coisas, as solicitudes da vida, as coisas que todo mundo precisa para viver, estas coisas vão ser acrescentadas. Então eu queria falar para você quatro insights ou looks ou entendimentos a respeito deste versículo. Em primeiro lugar, quando ele diz busquem, ele não está falando de, olha, se der certo, quem sabe, se não estiver chovendo. Essa ordem de Jesus, para que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, é como se fosse uma espécie de
culto, uma espécie de ordem prioritária, uma honra que a gente tem que dar para Deus e o seu reino. Essa é a primeira coisa para tudo que a gente for fazer. Então, seja você um profissional, seja você uma senhora do lar, seja você um estudante, seja você um empreendedor, um executivo ou um empresário, este princípio ele vem em primeiro lugar antes das decisões que a gente está acostumado a tomar. Aliás, diga-se de passagem, é bem provável que as situações de dificuldade que nós estamos vivendo ou enfrentando no dia a dia estejam muito relacionadas justamente à falta de prioridade para aquilo que Deus disse que é o certo. E aí a gente não faz o que ele mandou, a gente erra o alvo, que é a tradução do grego do Novo Testamento para a palavra pecado, a gente erra o alvo e aí a gente não pode contar que as coisas caminhem bem. E aí a gente fica se perguntando, puxa, parece que Deus não liga para mim, não vê meu sofrimento. Ele vê, mas é que você está quebrando o princípio. E aí quando você quebra o princípio, acho que a gente quebra a cara quando isso acontece. Se você quebra o princípio, você quebra a cara. E assim é uma lei que funciona para todo mundo, ok? Eu falei que eram 4 aspectos. O segundo é em primeiro lugar. E essa ideia de busquem, dê honra, faça isso uma coisa muito prioritária na sua vida. É justamente o em primeiro lugar, o reino de Deus. Colocar como a coisa mais importante. Então, antes de tomar uma decisão, um novo negócio, uma decisão de mudar de cidade, uma decisão de adotar um filho, engravidar, uma decisão de morar em uma outra cidade, trocar de emprego, coisas que são bem sérias e profundas que mexem com a nossa vida. Então, o correto é que a gente use o princípio do reino de Deus em primeiro lugar. Como que essas atitudes elas afetariam aquilo que Deus falou para a gente fazer, o que a gente deve viver como os cidadãos do reino. E aí entra uma coisa bem interessante, são o terceiro e quarto aspecto do texto aqui do versículo que eu queria falar para você que é realmente fabuloso. Então todas estas coisas, busquem em primeiro lugar e depois ao reino de Deus e todas estas coisas, Jesus fala, vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Então é o próprio contexto que eu te falei no capítulo 6 de Mateus, versículos de 25 até 34. Então lá que você vai entender quais são as coisas que vão ser acrescentadas. Mas é muito interessante, porque se você for pensar, estas coisas que são comer, beber, se vestir e morar, Deus já está acrescentando. Provavelmente na sua vida, se você está com 30, 40, 50, 15 anos, não importa a idade, você vai poder verificar que Deus já está fazendo isso na sua vida. Você tem comido, você tem bebido, você tem tido um lugarzinho para morar, pode não ser seu, pode não ser agradável, pode não ser aquele lugar que você sonhou, mas você tem um lugarzinho. Nem que seja morando dentro de um carro em algum lugar, ainda assim você tem um lugar para morar. Você não está como um animal, por exemplo, dormindo embaixo de uma árvore. Então Deus já tem dado isso. Essas coisas todas que diz Deus que Ele vai acrescentar, Ele não está dizendo que vai fazer uma coisa nova. Aliás, isso leva a gente ao quarto aspecto muito importante desse versículo, dessa promessa que é um princípio a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O quarto aspecto é, todas as coisas serão acrescentadas. Aqui entra uma promessa de Deus. E você sabe, Deus quando promete, Ele não vai voltar atrás, Ele não vai se arrepender, né? Então, é só para você poder entender. Essas coisas que serão acrescentadas, ela tem, Deus, então em primeiro lugar você tem que entender que Deus já tem dado. Mas aí, parece que o aspecto da promessa é que quando você cumprir com isso, ou seja, você buscar o reino de Deus em prioridade, acima de todas as coisas, então o que vai ser acrescentado, parece que a ênfase que Jesus deu aqui é que parece que Deus sempre continuará a acrescentar. E aí existe uma outra divisão ainda dentro do conjunto gramatical do texto, que dá a gente entender que ele ainda pode acrescentar mais. Então veja,
A ideia não é que você simplesmente tenha muito dinheiro, muita oportunidade, muitas vendas e muitas coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. A ideia do texto é que a prosperidade bíblica, como a gente explicou agora há pouco, é a ideia do shalom de Deus. O shalom, que é onde tem a paz espiritual, paz psicológica, paz mental, a paz familiar, paz profissional. É disso que o Senhor está falando. Aonde as coisas que nós necessitamos para continuar a nossa vida serão acrescentadas. E aquelas coisas mesmas que ele já vinha fazendo, quando nós damos a ênfase no reino, ele é a garantia de que vai continuar e até mesmo de que Deus há de multiplicar. Então a promessa não é fazer de você um milionário, é tornar a sua vida uma shalom de Deus, que você tenha paz na sua vida. Este aqui é o princípio. Então eu gostaria de perguntar assim para você, como é que anda a sua vida profissional, como é que anda a sua vida familiar, sua vida pessoal, seus relacionamentos, como é que anda o seu progresso como pessoa? Você tem se tornado uma pessoa melhor? Você está tendo novas oportunidades? Você está com tudo em dia? Está tudo tranquilo na sua vida? Ou a sua vida está uma bola de neve negativa descendo ladeira abaixo? Então eu queria te pedir uma reflexão para a gente terminar com isso aqui. Que você reflita aqui comigo. Nosso Deus, Ele é Pai, Ele é amoroso, Ele é justo, Ele é sábio. E isso faz dele um Deus responsável. Deus não vai deixar você na mão, Deus não vai deixar você numa situação horrível. Então, as coisas que acontecem às vezes arbitrárias, difíceis na nossa vida, é claro que elas estão concorrendo para o nosso próprio bem, para que a gente possa aprender com isso. Bom, se isso é uma verdade para você, então eu queria terminar com essa pergunta aqui. Quão diferente seria a sua vida se hoje você tivesse 100% de prioridade no reino de Deus, em Deus e a sua palavra? Quais coisas seriam diferentes? Então, talvez você pudesse fazer um pequeno exercício. Pensa só, como está a sua vida familiar? Mas e se você passar a dar prioridade e obedecer 100% ao que Deus manda você fazer em relação à sua família? Com relação ao seu trabalho, com relação aos seus estudos e todas as outras áreas da vida que são tão importantes. Esse fica aqui então como o nosso desafio, que você, baseado na graça e no poder que Deus dá para aquelas pessoas que querem honrá-lo e querem priorizar o seu reino, que você possa encontrar shalom de Deus. Se você tiver mais alguma dúvida a respeito, pode colocar uma mensagem aqui que eu vou fazer questão de responder pessoalmente para você. Tá ok? Que Deus então te abençoe. Quero muito que você desfrute disso, que você invista um tempo para pensar sobre isso, lê mais um pouquinho, mais uma vez, o texto, o contexto, o que está envolvido dentro dessa palavra que eu acabei de entregar, ler e entregar aqui para você. E a gente se vê na próxima oportunidade, falando aqui sobre mais um princípio do reino de Deus, do shalom de Deus para a prosperidade bíblica. Que Deus te abençoe.